A Ana Lívia não está conseguindo entrar, pessoal. Se alguém. O que está acontecendo aí? Só ver aqui se eu consigo ajudar ela. Que a gente No meu, eu sozinho não tô aqui. vendo o chat, não. Oi? No meu, eu não tô conseguindo ver o chat, não. Não consegue? Mas Não. você está ouvindo, né? Ouvindo, eu tô de boa. Ah, beleza. A Lívia não está conseguindo entrar no grupo, não sei por quê. Vou ver só uma mensagem aqui. Deixa eu só ver se eu consigo resolver. Estou mandando, só que ela não respondeu. Bom, eu vou começar aqui, aí se ela chamar, eu vou tentando resolver aqui. Pessoal, ótima noite para vocês, legal ter vocês aqui, mais uma semana, mais uma aula. Vamos na nossa caminhada. A Aline também teve dificuldade. Por que será, né, Aline? Vamos, enfim. Vamos aí na nossa caminhada. Acho que a Ana Lívia conseguiu. Ah, conseguiu. Legal. Eu estou dando aula aqui, mas eu sei que tem alguém tentando entrar e não consegue, me dá um desespero aqui. Vamos lá. Agora consegui. Pessoal, legal. Vamos lá então. Nós temos hoje, antes de eu começar exatamente na aula, nós temos dois projetos da sala rodando e é importante que vocês conheçam, porque apesar de nós termos alguns de vocês à frente do projeto, esses projetos são projetos da sala inteira. Então é importante que vocês conheçam e também participem, mesmo quem ainda não está participando, não tem problema, a gente sempre está aberto a que vocês participem, enfim, vocês vão saber já. E eu queria primeiro pedir para a Aline ou o pessoal que faz parte da equipe falar um pouco sobre o nosso Administra Campus, apoio ao pequeno empreendedor. A Aline está por aí, ou o pessoal da equipe, enfim. Eu tô aqui, professor. Legal. Ô, Aline, faz um favor para a gente, então, explica até agora. O projeto o pessoal já conhece, né? Nós já falamos, mas se você quiser falar rapidamente, e aí o que já foi feito até agora, em que ponto a gente está, como está o desenvolvimento desse projeto. Pessoal, é o seguinte, então, esse projeto, nós já tivemos, acho que, 2 reuniões até o momento, definimos o objetivo, o público-alvo, a atuação, e aí montamos as redes sociais, né, criamos as redes, o Instagram, o Facebook e o YouTube. Então foi feita a primeira postagem que fala sobre o projeto, né, como que ele vai funcionar. E aí, a partir de agora, a gente precisa criar conteúdos para ir postando nessas redes com o intuito de ajudar os pequenos empreendedores. E também para nós precisamos fazer o trabalho de PI, certo? Então, eu acredito que esse projeto irá facilitar aos grupos, né, que consigam empresas que colaborem no projeto. Então, é tipo de um chamariz também para as empresas nos apoiarem, entendeu? Então, eu gostaria de frisar que esse projeto, ele não é meu, tá, gente? Na verdade, a professora Tata, no dia que eu estava apresentando, ela falou, poxa, se vocês divulgarem essas ideias que vocês têm, será, assim, de grande valia, né, para essas pessoas que precisam desse suporte. E aí já veio na minha cabeça, divulgar a gente já linka, né, com redes sociais. E foi aí que eu comentei com o professor. E aí tem pessoas que têm mais disponibilidade, algumas que eu convidei também, porque eu já tenho, assim, uma afinidade maior, né? Tive oportunidade de conversar um pouquinho. E aí formamos esse grupo. E aí, no momento, a gente está nessa fase. Primeiramente, criamos as redes e agora precisamos
começar a postar, né, o conteúdo. E a gente conta muito com a ajuda de todos nessa parte de conteúdo, né? O que vocês acham interessante, o que a gente vai fazer? O que a gente aprende na sala de aula, a gente pretende aplicar isso nas redes, né? Então, a gente transforma o nosso conhecimento, a gente compartilha ele, né, com esses empresários. E não necessariamente você precisa estar dentre esse pessoal que está cuidando do grupo para participar. Toda ajuda é bem-vinda e a gente conta muito com o apoio de todos. Acho que é isso, professor. Acho que Legal. complementar com alguma coisa? Não, alguém da equipe queria complementar alguma coisa? Não? Ok. Ô, Aline, obrigado, viu? A gente vai fazer uma reunião depois, né? Eu tenho boas informações. Hoje eu participei da reunião do Mercado em Foco, onde eu apresentei o projeto, e tem boas notícias depois aí mais tarde. E aí amanhã a gente compartilha com todo mundo aqui. É importante que vá sempre compartilhando. Leonice, oi, Leonice, quer falar alguma coisa? Pode falar pelo chat. Ela está sem microfone. E é importante que venham sempre nas aulas, pode pedir um espaço, venha e compartilhe o que está acontecendo, porque, como você disse, é um projeto da sala, do curso técnico. Então, é importante a participação de todo mundo, que todo mundo esteja ciente do que está acontecendo. E eu até, depois a gente pode conversar, preparar uma apresentação melhor sobre público-alvo, enfim. Né? E, pessoal, está aberto para vocês participarem, não é porque começou, podem conversar com o pessoal, podem fazer parte do grupo, as reuniões a gente também pode abrir, no começo eu estou acompanhando as reuniões, depois o pessoal vai caminhar sozinho, então está aberto para que vocês participem a qualquer momento e tragam aí a contribuição. É um projeto que está ficando muito sério, está atingindo o Campos do Jordão, e hoje o secretário da prefeitura, acho que é o secretário de turismo, não sei qual secretário, falei com ele, esqueci. Já está sabendo também, então é um projeto que está ganhando aí muita visibilidade. Então a gente precisa de todo mundo. Beleza? Obrigado, Aline. Professor, Oi, pode e só para complementar, gente, é que é muito importante nós termos iniciativa, né? Então, essa é uma iniciativa muito valiosa, porque ela visa ajudar o próximo, né? E é tão bom a gente poder compartilhar o pouquinho que a gente sabe, né? Então, assim, nessa vibe de solidariedade, assim, isso é o meu propósito de vida, então eu gostaria que vocês refletissem um pouco que vai ajudar, a gente vai ajudar alguém e vai receber essa ajuda, né, como retorno. Então, quem quiser mais, assim, informações, Aline, eu não entendi, você pode me explicar de novo? Quantas vezes for preciso, gente, é só me chamar no WhatsApp que eu estou disponível, tá bom? Legal, Aline, bacana. Tá ok. Ninguém da equipe quer complementar mais nada? É isso mesmo? Estão de acordo? É uma troca, a Nicole está falando. É isso mesmo, é uma troca. Joia. Então tá bom, pela equipe, mas está sempre aberto. Quem quiser fazer uma colocação depois, sem problema. Joia, obrigado. E aí, pessoal, dentro desse nosso projeto Administra Campos, nós temos o outro braço, que é aquele que a gente traz o empreendedor para Campos do Jordão. E nós temos uma equipe trabalhando já para esse novo, aliás, para o segundo Administra Campos, né, agora em maio. Na reunião estavam a Nicole, a Nicoli e a Brena, né? Tinha algumas pessoas que não participaram. Aí fica aberto para vocês, o que já está resolvido, como estão encaminhadas as coisas. Querem nos colocar aí? Boa noite, professor. Boa noite. É Nicole. Nicole. Aquele dia eu mandei o áudio para todo mundo, né? Para falar que a gente tinha escolhido já. Aí a gente teve alguns retornos e todos foram positivos. Daí a gente acabou que decidiu por ser o Bruno Capala da Milili mesmo. Aí eu já entrei em contato e eles toparam. Ok. Sobre a data? Vai ser dia 25, eu já falei. E daí eu falei, conforme for tendo testes, outras coisas assim, eu vou passando para eles. Legal, legal.
Pessoal, mais alguma coisa? Nicole, Brena, Não, é só Nicoli? isso mesmo. Ah, daí os esquemas de perguntas que a gente vai fazer dessa vez, a gente vai deixar para vocês fazerem na hora mesmo. Daí vocês vão falar pelo chat e a Nicole vai ficar vendo e daí eu vou abrindo para vocês fazerem as perguntas no dia. Ok. Pessoal, alguma pergunta ou para a Aline, ou para a Nicole, ou para as duas equipes? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Ok. A Lidiane está sem conexão com a internet. Que pena. Aí a gente não tem jeito, né, pessoal? Essa é uma das coisas ruins que a gente não tem muito o que fazer. Vamos lá. Mais alguns recados. O grupo do Facebook é só para chamar empreendedores? Não, Ana Lívia. Quem tiver interesse o nosso foco são os empreendedores. Mas se tiver mais pessoas que queiram participar, estar nos canais, quanto mais gente tiver inscrito nos canais, eu acho que mais a gente consegue divulgar. Os assuntos vão ser voltados aos pequenos e microempreendedores, mas pode chamar qualquer um que queira, pode mandar para todos os seus contatos. O Adriano está falando para mandar os nomes aqui depois das páginas. Alguém aí da equipe pode mandar contar o Instagram, Facebook, o YouTube depois? Pode ser aqui no chat ou mandar lá. Pode pôr no chat, depois eu copio e mando na lista de transmissão também. Beleza? Inclusive, pessoal, a gente pede para que todos nos sigam lá no Insta, né? Curtam nossa página no Face e também sigam lá no YouTube, que ajuda muito todo mundo participando e também divulgando, se possível. Isso Professor, mesmo. Oi. Só queria também falar para o pessoal que se qualquer um tiver alguma ideia de alguma coisa que a gente possa para fazer as postagens, também pode mandar para todos que estão participando do projeto, para a gente poder preparar o material mais aprofundado, para estar postando nas redes sociais e a gente ter sempre o que postar. Joia, é isso mesmo. O vídeo se pode sair divulgando? Pode, Ana Lívia, sem problema. Quanto mais a gente divulgar, pode colocar. Hoje a Helena fez um vídeo muito bacana também, que a gente vai postar logo, ficou muito legal. Né? Então, fiquem à vontade para compartilhar isso. Quanto mais pessoas ficarem sabendo, melhor. Pessoal, vamos lá então, mais alguns recadinhos, não tem jeito, a gente tem que dar para poder começar. Os trabalhos, fiquei feliz, somente acho que 5 alunos não entregaram o trabalho, todos os outros entregaram pelo Teams. Eu comecei a fazer a correção. A minha preocupação nesse primeiro trabalho foi a estrutura do texto, mas eu vejo, pessoal, que muita gente precisa caprichar um pouco nas pontuações, nos parágrafos. O Luiz está perguntando se recebeu o meu. Se está como entregue lá, recebeu, Luiz. Eu não olhei, que eu estou corrigindo aos poucos, mas o seu, acho que sim, com certeza, porque, na verdade, quem não entregou o trabalho, pessoal, já que vocês perguntaram, que eu tenho marcado quem não entregou: Jennifer, Kailane, Maiara, Sabrina e Adolfo. O restante todos tá lá como entregue. Então, eu comecei a corrigi uns 8 trabalhos, acho que até agora, e eu vejo que alguns textos estão muito bons, muito separados, mas eu vejo que alguns precisa dar uma caprichada, por isso que a gente vai ver sobre pontuação, sobre outras coisas aqui. É importante organizar as ideias. Eu vejo muito texto com bastante ideia, mas não tem pontuação, está tudo junto, não tem parágrafo, não tem começo, meio e fim, a gente não consegue identificar. Então, atentem-se a isso. Cada texto que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando um pouco mais. Eu estou colocando os comentários lá, alguns comentários, e eu devolvo o trabalho. Não precisa devolver novamente, não. Eu só devolvo para vocês verem a nota, para vocês verem. Quando está devolvida, é porque eu já olhei, já corrigi, eu fiz algumas observações e mandei para vocês de volta. Tá ok? Eu coloquei um novo trabalho lá, de um livro muito bacana, mas muito, que eu adoro. Esse trabalho,
entrou hoje às 2 horas da tarde e a finalização dele é só no final de maio. Então, vocês têm aí 1 mês para ler esse livro, não é um livro tão grande, é nos bastidores da Disney, que ele fala sobre atendimento ao cliente e vai ajudar muito vocês no PI. Leiam com todo carinho esse livro, que é bem bacana. E como eu falei, nós vamos ter um trabalho por semana. Na quarta-feira, a gente vai lançar o trabalho dessa semana. Mas esse trabalho vai correr em paralelo, que é um outro livro para vocês lerem. Como teve a Arte da Guerra, agora nós temos esse nos bastidores da Disney. É um livro muito interessante, pessoal. Leiam. É fabuloso o que a Disney faz de atendimento ao cliente. Vocês vão ter muitas ideias, vão entender muita coisa. É bem legal. Outro recado, bastante recado, né, pessoal? Desculpem, mas a gente tem que... Não esqueçam do evento quarta-feira, pessoal. A gente vai trazer um convidado. É importante que vocês, se tiver colegas de outros cursos, podem convidar. É importante que a gente tenha pessoas aqui. Preparem todas as dúvidas que vocês têm sobre coaching, processo de coaching para a empresa. É importante que a gente tenha a participação grande, porque a gente traz o convidado e não tem ninguém, fica ruim, tá bom? Deixa eu ver o que mais. No final eu vou perguntar mais 3 coisas lá, depois a gente vai. Tudo bem? Vamos começar. É o Fabrício Sage. Nós vamos falar sobre... vou colocar aqui novamente. Nós vamos falar sobre processo de coaching. Deixa eu colocar aqui de novo. Eu falei, acho que na aula de terça-feira para vocês, né, pessoal? Na aula de segunda, eu não tenho certeza. Deixa eu só mandar aqui de novo e a gente já começar a aula, para a gente não atrasar muito. O computador às vezes fica devagar, mas enfim. Tá indo. Pessoal, vamos lá. Vou compartilhar minha tela, então. Depois eu mando, senão eu vou me confundir aqui, pessoal. O computador tá limpo. Tá, Luiz? Depois eu mando para vocês. Mas já tá no grupo lá. Eu mandei no grupo e mandei também aqui no chat. Tela 1, área de trabalho, compartilhar. Pessoal, me deem aí um ok. Vocês estão enxergando a tela de trabalho aqui? Para mim ainda não. Não? Não chegou ainda, pessoal? Sim, Tá aparecendo. chegou a pontuação. Okay. Para mim tá em preto ainda. Tá em preto ainda, tá. Guardar um minutinho. Pessoal, para quem tiver em preto ainda, se não for mesmo, você vê que não vai, sai e entra de novo, que às vezes aí vai. Está chegando aí para a maioria? Sim. Deixa eu ver aqui no chat. Sim, ok. Então vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar então sobre pontuação. E aliás, esse é um dos itens que eu vi muito nos trabalhos de vocês. Pontuação feita de forma errada ou sem pontuação. E às vezes a gente não dá muita importância para isso. E é claro que a gente não é perfeito no que faz, a gente erra, mas existem algumas pessoas que erram bastante, a gente precisa tomar um cuidado, tá? Então, por isso, prestem muita atenção. Eu sei que algumas pessoas já estudaram isso, aliás, todos nós já estudamos, mas é importante que a gente, pessoal, acompanhe, que a gente esteja sempre vendo isso, para que os nossos textos possam ser melhores, tá? Então, vamos lá. Eu queria perguntar primeiro para os rapazes, ou quem se considera como tal, tanto faz, para mim não tem problema.
O que vocês entendem por essa frase aqui? Quem poderia me falar? Os homens primeiro, os rapazes. Ninguém, pessoal? Vamos lá. Por favor, uma alma, vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando, pessoal? Ninguém? Sim, tô escutando sim. Eu tô. Pensei que eu estava falando sozinho. Cadê os rapazes dessa sala? Nenhum? Sumiram todos? Oi, professor. O que você Eu entende não dessa tô vendo frase nada. aqui? A frase, para mim, ela meio que dá a entender que o homem ele não se valoriza e que se ele se valorizasse mais, as mulheres correriam mais atrás dele do que ele tivesse que correr atrás delas. Ok. Vamos lá. Qual mais aí dos rapazes? Quem falou que não está enxergando? Eu mesmo, professor Adriano. Ó, Adriano, então faz o seguinte, ô Luiz, lê para ele a frase, por favor. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Ok. Dos rapazes, o que mais vocês entendem por essa frase? Os rapazes está difícil. Vai lá. Tem que se valorizar mais, né, professor? Que tem muito homem aí que fica dando em cima de tudo quanto é mulher e não tá nem aí com nada, né? Ok. Vamos lá, então. Agora as meninas, acho que falam mais. Meninas, o que vocês entendem por essa frase? Que se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ele andaria de 4 à sua procura. Tá faltando uma Aham. vírgula ali É. depois. Concordo, Nicole. Tá faltando situação. As meninas concordam com a Nicole? Lógico. Sim. Gozado, engraçado isso, né? Por que os rapazes enxergam a frase de um jeito e as meninas de outro, né? Que interessante. Porque a vírgula Porque pode os ser colocada homens em dois não lados. usam pontuação, professor. Oi? Não entendi. Porque os homens não usam pontuação. Brincadeira, menina. Mas vamos lá. Vamos lá. Nós temos dois entendimentos para essa frase. Olha como uma vírgula faz diferença. Como que as meninas entenderam a frase? Entenderam a frase com a vírgula aqui, ó. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Foi isso que vocês entenderam, meninas? Sim. Sim. Agora, olha só, os meninos entenderam assim, ó, com a vírgula em outro lugar. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha como uma frase, uma vírgula muda a frase. Né? Olha como um rapaz, se escrevesse isso aqui, poderia ser entendido como prepotente, né? Da mesma forma, aqui já seria o contrário, né? Já seria visto como alguém, como um elogio, né? Olha, pessoal, como uma simples vírgula muda todo o sentido. A gente só mudou daqui para cá, ó. Vocês entenderam a mudança do sentido da frase, mudando aqui para cá? Alguém não entendeu? Entendi, mudou completamente. Completamente, né? Olha o cuidado que a gente tem que ter com a vírgula, uma mínima vírgula, né? Então, pessoal, a gente vai ver um pouco sobre pontuação por causa disso. Muda muito dependendo como a gente faz. O ponto final, né? É só uma frase que eu coloquei. O pior erro gramatical que existe é não colocar um ponto final naquilo que não nos faz bem. Olha só, aquilo que não faz bem a gente precisa tirar da nossa vida. Enfim, entendam como quiser. O que importa para a gente é o ponto final. Né? Para que serve o ponto final na frase? Como que a gente usa? Para encerrar frases. Então, pode ser uma frase declarativa. Quando eu estou declarando alguma coisa, eu falo, vou lá, ponto final. Uma frase de ordem. Fulano, faça tal coisa. Ponto final. Outro caso, frases imperativas. Vocês sabem o que é frase imperativa ou não? Alguém se arrisca?
É como se fosse uma ordem também, né, pessoal? Como se eu estivesse determinando alguma coisa. Essa é uma frase imperativa. No final dela, eu também uso um ponto final. Outro caso que eu uso um ponto final, no final de qualquer abreviação. Senhor, SR. SR é uma abreviação de senhor. Então, eu ponho SR e ponto. Senhora, mesma coisa, SRA, ponto. Exemplo, EX ponto. Por que eu coloquei ponto e 2 pontos, pessoal? Porque normalmente quando a gente vai dar exemplo, a gente escreve exemplo, 2 pontos, e começa a dar o exemplo. Só que quando eu vou abreviar a palavra exemplo, eu preciso colocar um ponto. Por isso que exemplo aqui está com ponto, depois 2 pontos. Tudo bem? Ponto final, alguém tem uma dúvida? Como usar o ponto final? Onde usar? Vocês estão muito quietinhos hoje. Não, entendi, sem dúvida. Sem dúvidas. Então vamos em frente, nenhuma dúvida. Vocês sabem quais são esses 2 pontos aqui? Interrogação e exclamação. Qual é a interrogação? É a da esquerda. Vermelho. Se Deus quiser, né? É o da esquerda. Interrogação é da esquerda. Muito bem. Interrogação é da esquerda. Para que é que serve o ponto de interrogação? Para fazer perguntas. Exato, para questionamento, para perguntas. Prestem atenção, pessoal. Às vezes a gente também muda totalmente o sentido da frase. Quando você vai perguntar alguma coisa, fazer uma interrogação, você usa esse ponto de interrogação. Tem a ver com interrogatório, pergunta. Lembre-se de interrogatório. Quando alguém é preso, você faz perguntas para saber por que ele fez as coisas errado. Você interroga essa pessoa. Então, você, quando faz um questionamento, uma pergunta, você usa interrogação, que é muito diferente, pessoal, de exclamação. Exclamação é esse pontinho, esse izinho de cabeça para baixo, né? Quando na frase eu estou demonstrando surpresa, felicidade, indignação, ou quando indignação é quando eu fico assustado com alguma coisa, indignado ou bravo com alguma coisa. Admiração, quando eu admiro alguma coisa, alguém na frase. Quando eu levo um susto, quando a frase tem a ver com susto. Quando tem o que a gente chama de interjeição, né? Ah, ufa, oba. A gente costuma usar um ponto de exclamação depois. Ou quando eu estou chamando alguém, né? Ei, psiu, eu também uso exclamação. Então, nunca confundam, pessoal. Interrogação é para perguntar, é para questionamento. Exclamação eu uso quando eu tenho surpresa, felicidade, indignação. Alguém poderia dar um exemplo de cada um para a gente? Quem que poderia dar um exemplo aí? Ninguém? Daqui a pouco eu vou começar a escolher. Mas está tudo bem aqui, então? Entenderam até aqui? Eu sei que vocês já viram isso, a gente está só reforçando. Beleza. Vamos em frente. Eu também, pessoal, posso usar exclamação e interrogação juntos quando eu faço ao mesmo tempo, quando eu me espanto e eu estou fazendo um questionamento. Por exemplo, a frase que eu coloquei ali. Você, nunca imaginei. Sabe alguém fazendo alguma coisa errada? Você está assustado, está espantado de ser a pessoa e, ao mesmo tempo, você está fazendo um questionamento, né? Tipo, por que você? Ou você? Então, eu posso utilizar as duas coisas. Dificilmente a gente vai usar isso em uma redação empresarial, né? A gente usa muito isso quando a gente está fazendo a narrativa, contando uma história, alguma coisa, a gente se usa. Normalmente não vai usar os dois juntos num texto empresarial, mas é bom que a gente saiba. Vírgula. Aqui talvez esteja o maior problema de todo mundo. A gente vê vírgula nos lugares mais absurdos. Eu sei que a vírgula é um problema para todo mundo. A gente volta e meia coloca uma vírgula num lugar que às vezes as pessoas não concordam, está errado.
mas a gente vê muito, por exemplo, nos trabalhos de vocês, eu vi muita vírgula em lugar errado, exagero de vírgula ou sem vírgula. Vamos lá ver um pouquinho sobre vírgula, então. Nós usamos a vírgula, pessoal, para dar ênfase a um ou outro termo, alguma coisa que esteja no meio da expressão. A vírgula, aquela questão de é o lugar onde eu respiro, para mim poder no texto, para mim respirar, não faz sentido. Se o cara tiver asma, vai ter que pôr umas 10 mil vírgulas no texto. Então, não é para isso que serve a vírgula, mas é para dar uma pausa, uma ondulação oral, né? Aquilo que a gente viu lá na primeira frase do homem e da mulher, eu mudo onde eu dou a ondulação na minha palavra. Muda todo o sentido da frase. Então, vamos pegar essa frase aqui. Ó. A atendente anexou um atestado de saúde ontem como justificativa. Então, nessa frase, se vocês lerem, eu vou ler a frase com a vírgula, vocês me digam o que essa frase está dando ênfase em quê? Olha, como justificativa, a atendente ontem anexou um atestado de saúde. Para quem que eu estou dando ênfase aqui nessa frase? A justificativa? Presta atenção. Como justificativa, a atendente ontem anexou um atestado de saúde. A atendente, não é? Eu estou dando, ó, eu estou falando bem assim, estou separando a atendente aqui para mostrar que foi ela que anexou o atestado de saúde ontem como justificativa. Se eu for ler como está aqui, olha, como justificativa, a atendente ontem anexou um atestado de saúde. Né? Eu estou frisando que é a atendente que anexou um atestado de saúde. Tudo bem? Vocês conseguem entender isso? Sim. Sim. Beleza. Nessa frase aqui, como justificativa, ontem a atendente anexou um atestado de saúde. O que eu estou frisando aqui, dando ênfase? Ontem. Ontem. Pode ser que eu tinha um caso nessa frase que eu precisava deixar bem claro que a atendente anexou só ontem. Na primeira frase, eu queria deixar bem claro que quem anexou o atestado foi a atendente. Aqui, eu já estou querendo frisar que o atestado foi anexado ontem. Então, como justificativa, ontem a atendente anexou um atestado de saúde. Eu estou dando ênfase ao ontem. E nessa frase, ontem, como justificativa, a atendente anexou um atestado de saúde. Como justificativa. Exato. Eu estou explicando aqui, então, eu estou dando ênfase por que ela anexou o atestado de saúde. Então, eu estou dando ênfase a como justificativa. Olha, pessoal, como muda. Quando eu quero dar ênfase a alguma coisa, eu coloco ela, eu uso a vírgula para isso. Porque se eu ler direto, eu não estou dando ênfase em nada. Como justificativa, a atendente ontem anexou um atestado de saúde. Eu não estou dando ênfase em nada. Diferente, como justificativa, a atendente ontem anexou um atestado de saúde. Olha como é diferente. Né? Então, um dos fatos ou um dos casos que eu posso usar vírgula é para dar ênfase em algumas partes da frase. Como usar a vírgula? Vocativo, que é quando eu chamo alguém, evoco alguém. Maria, venha cá. Pedro, faça tal coisa. Então, eu coloco o nome da pessoa, vírgula, e depois o restante da frase. Esse é um caso em que eu utilizo a vírgula. Pessoal, eu vou indo, se vocês quiserem perguntar, é só perguntar, tá? Se alguém perguntar no chat, aí vocês me avisam. Alguém me avisa, por favor. Explicar o termo anterior. Wagner, que é professor do Senac, está fazendo regime. Mentirinha. Wagner, professor do Senac, está fazendo regime. Por que eu coloquei professor do Senac entre vírgula? Porque ele está explicando quem é o Wagner anteriormente. Então, Wagner, professor do Senac, está fazendo regime. Por isso eu coloquei professor do Senac entre as vírgulas. Vão prestando atenção, pessoal. Depois eu vou colocar essa aula lá aqui no Teams para vocês. Datas. Eu uso vírgula. Por exemplo, Campos do Jordão, vírgula, 25 de março de 2020. Quando eu vou falar de um endereço, esse é o meu endereço. Rua Anápolis, vírgula, 664. Então, eu uso vírgula para datas e para endereços. E essa é a forma correta.
Para enumeração, pessoal, olha, se eu vou falar várias coisas. Ele atendeu o problema, a solução, as causas e aí, para terminar, e as consequências. Então, eu separo uma coisa da outra. Eu poderia falar, por exemplo, fui ao supermercado e comprei farinha, vírgula, leite, vírgula, arroz e feijão. Então, quando eu tenho vários elementos numa frase, que a gente chama de enumeração, eu separo cada um por vírgulas. Tudo bem até aqui? Me digam tudo bem, ou no chat, ou Sim. por aqui, para que eu possa saber que vocês estão vivos. Sim. Ok. Tereza, continua preto, aí você está enxergando. Agora que eu vi aí no chat. Bom, vamos em frente, enquanto ela responde. Outros casos para usar vírgula, para separar orações, né, pessoal? Olha só, João gritou, Ana sorriu, Pedro dançou, todos sorriram. Então, dentro de uma mesma frase, eu tenho várias orações. Então, eu separo por vírgula, uma a uma. Outro caso, que chamam de isolar elipse. O que é isso? Por exemplo, se eu fosse dizer a frase inteira, eu diria Carlos fala inglês e Fernanda fala francês. Mas eu posso usar a vírgula para substituir o fala. Então ficaria como a frase: Carlos fala inglês e Fernanda francês. O que eu subentendo aqui? Que a Fernanda fala francês. Então eu não preciso colocar Fernanda fala francês. Eu coloco Fernanda, vírgula, francês. Olha como lendo fica fácil de entender. Carlos fala inglês e Fernanda francês. Tá certo? Então eu uso a vírgula para isso também. Um outro caso, isso aqui eu já fiz, por que eu repeti aqui? Adjetivos explicativos, é o caso lá do meu nome, que eu coloquei no começo. O homem, que é um ser racional, vive pouco. Né? Então, quando eu vou explicar o termo anterior, né, um adjetivo explicativo, o homem que é um ser racional, estou usando o que aí para explicar, eu coloco entre vírgulas, vive pouco. Conjunções, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, logo, portanto, eu uso a vírgula antes. Fui ao bar, vírgula, mas não encontrei ninguém. Ainda bem, em tempos de Covid, a gente é para estar todo mundo em casa. Foi piadinha sem graça, pessoal, não me contive. Então, a vírgula vem antes dessas conjunções, mas, porém, contudo, todavia. Fui ao bar, vírgula, porém, poderia ser, não encontrei ninguém, mas não encontrei ninguém, não é? Então, sempre você usa antes. Elementos explicativos, isto é, ou melhor, digo, por exemplo, tudo isso eu coloco entre vírgulas. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Alguém me ajuda aí num exemplo para esse verdinho aqui, elementos explicativos? Valendo uma balinha na volta. Eu estou devendo as 10 balas. É bom você ajudar, porque senão você pode ter problemas. Não, mas onde está aí o isto é, ou melhor? Tô pensando. Ah, Tem você com usou o porquê também. Tá, não. Entendi. Por quê? Entendi. Só que Mas o tá porquê, valendo? no caso, não entraria aqui, né? Por exemplo, você vai falar alguma coisa, eu vou falar, por exemplo, cancelamos a reunião hoje de manhã. Não ficou legal essa frase. Poderia usar por quê também. Poderia usar, mas deixa num outro sentido que eu queria usar.
Entretanto. Estamos estudando. Poxa, pessoal, me deu um branco agora, tem tanta frase. Se ficasse assim, por Jesus. exemplo, ó, estamos estudando. Não, devido à pandemia, estamos estudando à distância. Isto é, online, sei lá. Isso, legal, obrigado. Salvou aqui. Você tá explicando de uma forma diferente, né? Devido à pandemia, Covid-19, estamos estudando à distância. Isto é, temos aulas online, alguma coisa assim. Então, esse isto é, ele sempre fica entre vírgulas, tá? Eu não coloco direto. Estamos estudando à distância, vírgula. Isto é, vírgula, estamos fazendo aulas online, ou o contrário, alguma coisa assim. O que eu queria frisar com vocês é que, nesse caso, eu uso esses elementos que vão explicar, né, ou melhor, ou digo, ou, por exemplo, eles vêm entre vírgulas sempre, tá? Sempre assim. Obrigado pela ajuda. Vamos lá, pessoal. 2 pontos. Abrir um diálogo ou um discurso é uma narrativa. Por exemplo, Vinícius disse, 2 pontos, e começa a escrever o que ele disse. E 2 pontos é outra coisa, nesses casos, que vocês vão usar muito pouco em um texto empresarial, tá? Começar uma explicação pode ser. Eu vou começar uma explicação, você coloca, observe, 2 pontos, e aí você começa a explicar também. Outro caso, antes de uma citação, né? Ontem estive na reunião com o secretário de turismo e o secretário comentou. Aí eu coloco 2 pontos e começo a explicar o que o secretário comentou. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Conhecem isso aqui, pessoal? Aspas. Ah, pensei que alguém ia falar 2 vírgulas. Não, são aspas. São aspas. Alguém sabe por que a gente utiliza aspas? Que é para simbolizar quando alguém falou alguma coisa ou representa a fala de alguém? Esse é um dos casos. Alguém mais? Vamos lá, moça. Pessoal, tem um microfone ligado aí, bem. Vamos lá. Aspas, em que caso se alguém precisar falar, é só acionar o microfone de novo. Estrangeirismos, por exemplo, backup não é uma palavra da língua portuguesa, mas a gente acostumou falar backup, né? Então, quando a gente usa uma palavra em estrangeira que a gente chama de estrangeirismo, a gente utiliza falar como backup. Não muda não, sabe? Tá? Porque aqui você sabe, né? Eu tô saindo agora. Opa. Arcaísmo. Pessoal, alguém já viu esse tipo de frase, cafundó do Judas? É uma frase, Sim. É uma frase antiga, acho que antes das vós já falava isso, né? Das nossas vós. Isso que a gente chama de arcaísmo, é arcaico, é antigo. Quando a gente usa uma expressão dessa antiga, a gente coloca entre aspas. Gírias, né, pessoal? Quando a gente coloca alguma gíria, por exemplo, trombadinha, a gente coloca entre aspas, porque a gente identifica que é uma gíria. Expressões populares, batendo carteira. Cafundó do Judas também é, né? Trombadinha também é. Mas batendo carteira é uma expressão popular. Então a gente coloca entre aspas, porque nem todo mundo sabe o que é. Pode ser que não saiba o que é batendo carteira, ou trombadinha, alguma coisa assim, né? Citação da fala de alguém. Lembra quando eu falei, o ministro falou, 2 pontos. Aí, quando eu vou repetir exatamente a fala do ministro, eu coloco entre aspas, né? Quando eu vou colocar a fala de alguém. Ou ironia, né, pessoal? Quando no meu texto eu uso, por favor, não utilizem ironia em textos empresariais, hein? Ah, anjinho, alguma coisa assim. Na verdade, eu não estou querendo dizer anjinho, né? Estou querendo dizer o contrário, então estou usando ironia. Nesse caso, eu coloco aspas
para que a gente saiba que eu estou usando ironia. Deixa eu ver uma coisa. Pessoal, eu vou abrir o Google Forms aqui. Eu ia falar para vocês fazerem, mas eu vou abrir na minha tela e a gente faz junto, até pelo tempo aqui que a gente tem. Eu queria que vocês me ajudassem a identificar se... tá aqui. Eu quero que vocês coloquem no chat ou que vocês me digam. Coloquem no chat, acho que vai ser melhor. Vocês estão enxergando aqui essa primeira pergunta aqui? Qual a frase com pontuação correta? Então, coloquem no chat para mim. A, B, C ou D? Quem conseguir, claro. Quem não conseguir no chat, tudo bem. Vamos lá, deixa eu ver se colocá-lo no chat. Só que se eu colocar no chat, eu vou ter que tirar a tela, que vocês estão vendo na tela ainda? Se alguém já colocou alguma coisa aqui. Voltou, sim, voltou. Não tem cabelo? Eu não tenho cabelo, não. D, C, C, D. Está cortando a tela, não consigo ver. D, C. Estamos entre D e C, né, pessoal? Vamos ver aqui. Qual que a gente coloca como certo? Qual a frase com pontuação correta? Vamos ver a C. Todos foram convidados para a palestra, vírgula, mas poucos compareceram, exclamação. Cabe exclamação aqui no final, pessoal? Não. Eu acho que poderia. Porque poderia dar o sentido de tristeza. Tipo, nossa, convidei todo mundo, mas ninguém apareceu. Então, leia como a frase, como se estivesse fazendo essa expressão de... Porque é o seguinte, pessoal, entendam o seguinte. Quando a gente lê, é uma coisa fria. Quando a gente fala, a gente usa entonação de voz diferente. Como na escrita a gente não consegue mudar o tamanho da letra, não faz sentido, a gente usa os pontos para mudar a entonação para que as pessoas entendam. Então, como que ficaria essa C, considerando o ponto de exclamação aqui? Todos foram convidados para a palestra, mas poucos compareceram. Vocês sentiram espanto ou alguma coisa assim, no mas poucos compareceram? Não. Não, né, pessoal? Não cabe exclamação aqui. Exclamação, vocês lembram? Ó? Só para a gente colocar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Exclamação quando é surpresa, felicidade, indignação, admiração, susto. Mas aqui não cabe bem isso, né? Você está relatando que poucos compareceram. Né? Então não cabe exclamação aqui nesse caso. E a D? Todos foram convidados para a palestra, mas poucos compareceram. Está correto isso? Olha só. Lembra que a gente viu aqui, ó? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, conjunção, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, logo, portanto, a vírgula vem antes. Fui ao bar, vírgula, mas não encontrei ninguém. O que que tem a ver? Tá certo essa última frase aqui? Sim. Sim, né, pessoal? Todos foram convidados para a palestra, vírgula, mas poucos compareceram. Então, a D é a correta. A C não é correta porque não é uma frase que denota esse espanto ou essa... Eu até entendi o que o Luiz quis dizer, mas até na entonação você não consegue muito colocar isso. Né? Porque você, na verdade, você está explicando que poucos compareceram. Não é algo que você está falando, é uma expressão sua. Você está explicando que poucos compareceram. Não sei se vocês concordam, se não ficou muito claro, sim ou não.
Concordo. E... Mas, professor, eu Diga. e algumas pessoas, nós respondemos a C porque a gente não tinha visto o ponto de exclamação no final. Ah, não, beleza, tranquilo. Eu, a primeira vez que eu vi também, eu achei que tinha duas frases iguais. Aí depois então. eu fui olhar direito. Não, mas beleza, até É. legal que aconteceu isso para a gente entender por que é uma e por que é outra. Beleza. A segunda, em qual frase a vírgula está empregada corretamente? A primeira, eu vou ler com vocês então para ficar mais fácil. Atendendo sua solicitação, lançamos as notas no portal ontem. Atendendo sua solicitação, lançamos as notas no portal ontem. Atendendo sua solicitação, lançamos as notas no portal ontem. Está aparecendo alguns trabalhos que eu vi. Atendendo sua solicitação, lançamos as notas no portal ontem. Onde a vírgula está colocada corretamente? Vamos ver aqui. Professor, Para voltar, né? Aqui. Isso. Professor, mas no chat, por enquanto, está unânime a D. A D, né? Ok. Legal. Pessoal, a correta realmente é a D. Né? Por que é a D aí que está correta, pessoal? Porque, olha só, é um dos casos que a gente usa vírgula também, que eu não expliquei lá, a gente aproveita para falar aqui. A primeira frase, ela não muda de assunto, como se mudasse de assunto. A primeira frase, ela fala, atendendo sua solicitação. A segunda, lançamos as notas no portal ontem. Então, a vírgula serve para separar uma coisa da outra. Tá? Então, olha, quando você vai ler, olha só, atendendo sua solicitação, lançamos as notas no portal ontem. Então, eu separo como se eu estivesse separando assuntos aí. São duas coisas, uma complementa a outra, mas são diferentes. Diferente se eu falasse, atendendo sua solicitação, lançamos as notas no portal ontem. Então, para que fique bem claro, para que eu possa dar essa entonação, eu uso a vírgula. Atendendo sua solicitação, lançamos as notas no portal ontem. Ok? Então, quando eu tenho essa inversão de frase, eu uso a vírgula para separar uma da outra. Vocês acertaram em cheio. Agora é o contrário, olha só. Qual frase não está pontuada corretamente? Vamos lá. Essa está fácil. Alguém me fala como está aí no chat? O que estão colocando? Ainda nada. Ainda nada? Estão lendo ainda. Começou a chegar agora as coisas no chat, né? D. D também. Ok, pessoal. Vocês estão falando, então, que a última não está correta. Vamos ver a primeira. A primeira. Fui almoxarifado e solicitei. 2 pontos. 2 cadernos, 4 cadernetas, 5 lápis, 2 canetas e uma borracha. Tá ok, né? Lembra aquilo que a gente falou de enumeração? Quando eu tenho várias coisas, eu coloco vírgula para separar e no final 2 canetas e uma borracha. Tá ok. Irei à solenidade amanhã. Isto é, se terminar o relatório hoje. Lembra daquele termo de explicação que a gente viu? Eu coloco ele entre vírgulas, está corretíssimo.
Para os funcionários contratados, vírgula, poucas são as opções de horário. É o caso da frase de cima, né? A gente inverteu, como se fossem dois assuntos, eu coloco uma vírgula para separar. Para os funcionários contratados, poucas são as opções de horário. Está correto. Agora a última, né, pessoal? Em resposta a seu e-mail, cabe dizer que todos os procedimentos foram adotados prontamente. Não dá, né? Ficaria certo se colocasse lá, em resposta a seu e-mail, vírgula, cabe dizer, aí sim, né, que todos os procedimentos foram adotados prontamente. Mas realmente a última frase está errada. Legal, vocês acertaram. Não posso esquecer de dar o print na tela depois. Pessoal, eu vou colocar depois no grupo. Tem um cara, não sou eu nessa foto, não sou eu. Mas é um professor que tem uns vídeos no YouTube bem legais que complementam isso que eu falei, ou até repassam isso. Se vocês quiserem ver, depois eu vou colocar na lista de transmissão e mando para vocês, tá? Vamos voltar aqui. Vamos lá, pessoal. Perguntas. Quero que vocês me perguntem. Aliás, eu vou perguntar para vocês. O que vocês mais têm dificuldade quanto à escrita, a textos, por exemplo? E o que vocês gostariam de aprender, por exemplo? Se vocês aprendessem aqui nesse módulo, vocês poderiam me falar, legal, isso me ajudou, isso ajudou a melhorar meu texto. O que vocês podem me dizer a respeito disso? Deixa eu descompartilhar minha tela aqui, que eu esqueci. A minha maior dificuldade quando eu escrevo um texto é com relação, assim, a achar que a pessoa está entendendo o que eu estou falando sem eu falar o assunto, entendeu? Entendi. Que foi da última aula que o senhor passou. Então, eu acredito que a pontuação ajuda muito, mas isso é uma coisa pessoal minha mesmo, né? E eu tenho que trabalhar, de tomar cuidado, que foi o que o senhor falou na outra aula. Para mim, aquela aula serviu bastante. Para eu observar mais. Essas regras, português, pessoal, e eu não sou professor de português também, e assim, eu estou tentando trazer as coisas mais práticas. A gente não vai aqui querer dar uma aula de português para vocês, falar de algumas coisas mais complicadas que a gente não vai ter tempo e não vai conseguir chegar lá. Mas a ideia é trazer coisas básicas que eu vejo, por exemplo, nos trabalhos de vocês, que está errado ou que a gente tem mais dificuldades. Por exemplo, legal que você me falou agora com relação à vírgula, das pessoas entenderem. Essas coisas a gente não guarda, é só escrevendo e a gente tem que ver essas regras sempre. Tem que estar vendo para poder, não é decorar, mas isso ficar mais claro, né? A gente não acerta todas mesmo, né? Mas a gente tem que ir fazendo para ir melhorando. Ana Lívia, vírgulas, Giovanni também, vírgulas. Legal vocês me falarem, porque a gente pode trabalhar mais isso. Ô, professor, pessoal. Pode falar, Luiz. Deixa eu perguntar, a ideia de que quando você vai escrever uma redação, você deve sempre esquecer a primeira pessoa, sempre escrever em terceira pessoa e tentar não usar o máximo possível do gerundismo, isso vale também para a redação administrativa? O gerundismo, com certeza. Não é horrível, né? Agora, depende a quem você está endereçando a carta sobre o que você está falando, né? Então, aí vai depender muito do texto, para que você quer. Né? Se você está mandando uma carta para a diretora, como aquela que vocês fizeram, como que você vai fazer? Para ela, eu usaria a primeira pessoa, né? Mas é mais a questão da dúvida mesmo, porque geralmente a ideia de redação é se fazer em terceira pessoa, né? Mas como você está fazendo uma redação empresarial para um empresário, e você vai falar diretamente com ele, eu usaria a primeira pessoa. Exato, perfeito. Então depende muito da situação, entendeu? Depende muito da situação. Vírgulas, eu não consigo desenvolver o assunto, a Leonice, ok. Eu também tenho dificuldade nas vírgulas, aliás, na pontuação em geral. Josilene, socorro. Não, fica calma, Josilene. Mas, professor, não sei. Pode falar. Sempre quando eu estou escrevendo um texto, eu gosto de ler em voz alta, porque me ajuda
a ver onde eu quero pôr as pausas, no caso, para utilizar a vírgula, entendeu? Eu faço assim e eu acho que ajuda. Claro, Do que já bastante. escrevendo direto. Porque às vezes quando você escreve, você tá com uma ideia. E aí quando você lê, você fala, nossa, mas eu não pontuei certo para dar o entendimento que eu quero no texto, entendeu? Exato. E olha só, eu passei para vocês, Ana Paula, umas 5, 6 regrinhas de vírgula hoje, acho que foi isso, né? Não mais que isso, né? Foi. É muito difícil, pessoal, a gente decorar essas 5, 6 regrinhas. Eu vou falar para vocês, se vocês souberem essas 5, 6 regrinhas, vocês já erram, já deixa de errar 70% das vírgulas. Né? Então, Mas, assim... professor, Oi. uma coisa que, por exemplo, o senhor falou que, vamos supor que uma pessoa que tem problema de respiração e tal, ela não consiga se conter muito. Eu acho que, por exemplo, não são tantas pessoas que têm esse problema, mas eu acredito que, por exemplo, que nem eu aprendi que quando você lê uma redação, e você, que nem a Paula estava falando que ela lê em voz alta, quando a gente está lendo em voz alta, e tem a ver muito com a respiração também, fica muito fácil da gente saber aonde a gente colocar uma vírgula para finalizar, para dar uma pausa, sem parecer algo que, tipo, que você quer dizer rapidamente, entendeu? Eu acho que ajuda bastante. Não, Luiz, eu entendi. É que, por exemplo, algumas pessoas, e eu já ouvi muito isso, que elas falam que a vírgula ela serve para ajudar a gente a respirar durante o texto. Ela não é isso. Ela é para dar ênfase a algumas frases, para a gente modular a nossa voz quando está lendo, né? Porque se a vírgula, o que eu quis dizer é que se a vírgula servisse para respirar, se a gente fosse fazer um texto para alguém que tem asma e respira toda hora, a gente ia pôr 1000 vírgulas. É isso que eu estou falando. Mas é claro que quando a gente está lendo o texto e tem uma vírgula, é esse momento que a gente usa para respirar, sim, para dar uma ênfase. Mas a vírgula não é colocada para respirar. Ela é colocada para dar ênfase em algumas palavras, a alguma coisa. Entendeu? Pessoal, legal. Muita gente colocou vírgula, pontuação. Aproveitando que vocês me falaram, de qual outra forma vocês acham que a gente poderia trabalhar essa questão dos pontos, além de escrever, fazer textos, que é o que eu estou propondo para vocês, e vou corrigindo. Alguém tem em mente alguma outra forma que vocês gostariam que a gente trabalhasse essa questão? Eu tenho uma sugestão. Por favor. Professor, seria legal o senhor mandar um texto para a gente sem nada de pontuação. E aí a gente configurava e enviava para o senhor também depois, entendeu? Legal. Porque, assim, um pouquinho de dificuldade que eu tenho também é com relação ao ponto quando eu gero um novo parágrafo ou quando eu continuo na mesma linha, entendeu? Eu tenho faço um pouco de confusão com relação a isso também. Aí eu acho que talvez dessa forma acho que fica mais fácil, porque depois você só manda o correto pra gente ver, né? Legal. Não, beleza, tranquilo, ótimo. É legal vocês darem sugestão por causa disso. Né, o parágrafo atividade, Oi, pode falar. Essa atividade também, professor, do que você mandou aí, que a gente escolher a alternativa, também é legal. Legal, de escolher a alternativa ajuda também, né? A gente ver exemplos, né? Beleza. Legal. Pontuação, texto sem pontuação, ok. Sobre o parágrafo, Ana, o Paula, só que você falou, então, o parágrafo, claro, a gente vai falar depois, tudo mais, da Giovana também, com relação aos parágrafos. Parágrafo a gente usa para mudar de assunto, entendeu? Num texto, por exemplo, eu vi alguns textos que ele tá bem dividido. O início, aquela estrutura que a gente falou, né? Introdução, desenvolvimento e finalização. Só que o desenvolvimento era grande, é uma pessoa, eu não me lembro de quem agora, não foi um só, foi mais de um. O desenvolvimento era bastante grande, ele tinha várias ideias ali e tal, e muito legal tal, só que colocou 100 parágrafos, tudo junto. Então fica muito cansativo. Então, em alguns momentos, a gente usa o parágrafo para mudar de assunto. Né? Então, a gente vai ver isso nas outras aulas, mas a ideia do parágrafo é essa. Assuntos diferentes, eu começo um novo parágrafo para não ficar tudo junto, né? E até no e-mail a gente usa muito, na verdade no e-mail a gente não usa mais parágrafo, né? Os textos hoje são muito práticos, a gente vai ver como que a gente usa texto no e-mail, mas legal. Parágrafos, estou anotando tudo isso para a gente ir trabalhando legal, porque é o que eu falei, eu não quero trazer aqui
dar aula de português, eu quero ser prático para a gente sair, pelo menos, desse módulo com uma escrita melhor. Que a gente saiba fazer principalmente um bom e-mail, que é o que mais se usa nas empresas hoje. Mas legal, bacana. Pessoal, alguém queria comentar mais alguma coisa sobre isso que a gente viu hoje? Alguma sugestão? Alguma ideia? A Júlia colocou corrigir um texto na aula, legal também. O que eu tenho um pouco de dúvida é conjugação, se eu coloco no futuro ou no presente. Legal, Júlia, vou marcar aqui. Ok. Conjugação, futuro ou presente. Legal. Pessoal, alguma outra pergunta sobre pontuação que a gente viu hoje? Eu tenho alguns recadinhos aqui ainda para a gente terminar. Ou não tem? Ok. Pessoal, me perguntaram onde estava o material. Hoje me perguntou. Vou abrir minha tela só para mostrar para vocês a questão das tarefas. Eu sei que no celular, tranquilo, pode seguir. Beleza, Paulo? Só para vocês verem, porque eu sei que no celular é diferente, mas ao mesmo tempo é parecido, né? Então, ó, quando vocês abrem o celular de vocês, eu compartilhei minha tela aqui e vou mostrar. Vocês têm lá postagens, e vocês têm arquivos, e vocês têm tarefas. Só que para vocês não está como tarefas, está como atribuições. Se você abrir, a primeira parte que abre é postagem. Se você abrir arquivos, lá estarão as aulas. Quer ver? Vou abrir aqui. Eu já coloquei as aulas da semana passada. Tá vendo, ó? E aí, aqui do lado, se vocês forem ver, ó, o C2, Redação Empresarial, é o C que a gente está vendo agora. Eu vou lá em Arquivos, dentro da UC2, e está aqui, ó, a aula 2 está aqui, a aula 1 está aqui, e agora eu vou colocar a aula 3, que é a aula que a gente fez hoje. Se vocês forem lá em geral, que é o que abre primeiro, em tarefas, isso eu já expliquei, vocês vão ver as tarefas que tem. O que vai aparecer para mim deve ter uma tarefa para vocês lá só, que é aquele livro que eu coloquei para vocês lerem, da Disney, que é maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa aqui, ó, leitura do livro nos bastidores da Disney. Vence dia 31 de maio, tá? Então, a gente está bem longe ainda. Deixa eu descompartilhar a tela aqui agora. Vamos lá, descompartilhei. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre como postar o trabalho ou alguma coisa? Posso ir encerrando por aqui. Quem não escreveu nada no chat ainda, deixa eu dar outro print na tela aqui, só para mim terminar. Por favor, se puderem dar um oi ou escrever qualquer coisa só para registrar lá, mas eu já estou dando um print aqui para a gente marcar as presenças. Ok, o último print aqui, muita calma nessa hora. Ok, print screen. Beleza. Tivemos sala cheia hoje, muito bom. Ok, nenhuma. Em tarefas. É que a Leonice perguntou onde que ela vai achar o livro. Ah, o livro está lá em tarefas. Quando ela abre, a Leonice, se ela tiver... Perdão. Se ela estiver ouvindo, quando ela abre em tarefas, vai ter um PDF lá. É só abrir e fazer a leitura. Tá certo? Pessoal, então, se não tem mais perguntas, muito obrigado. Até amanhã. Amanhã às 19 em ponto estaremos aqui de novo. Bom descanso para vocês. Só espera aí o pessoal do Administra Campus para a gente conversar. O pessoal do Pequeno Empreendedor, tá? Espera um pouquinho aí para a gente conversar. O restante está dispensado. Obrigado pela presença e até amanhã. Valeu! Tchau, boa noite. Boa noite. Pessoal do apoio ao pequeno empreendedor, deixa eu só pegar uma água ali e já volto, tá? Só aguentar um pouquinho aí.
Seu microfone está desligado. Verdade. Estão aí, agora estão me ouvindo? Sim. Sim. Legal, legal. Vamos lá. Joia, joia. Bom, pessoal, seguinte. Deixa eu explicar o que aconteceu hoje, então. Tem boas notícias. Deixa eu só ver onde eu marquei. Muita coisa aqui, ó. Eu estive na reunião do Mercado em Foco. Como eu comentei com vocês, o Mercado em Foco é um grupo de empresários, né, que já tem, que o Senac acompanha. Aí tem alguns professores que acompanham também. A professora Ana Lúcia, que vocês conhecem, é uma de óculos, de franjinha, uma professora alta, ela que está à frente, né? E ela me convidou para apresentar o projeto. E estava o secretário lá hoje presente também, né? Então foi muito produtivo, eles adoraram o projeto. E assim, ficaram muito contentes porque, pessoal, aquilo que eu falei do microempreendedor, do pequeno empreendedor, foi o que eles falaram. Esse pessoal, eles não têm apoio nenhum, eles são esquecidos. Não é? O Sael, por exemplo, que é aquele projeto Senac, ele visa as grandes empresas, mas não tem um olhar para esses microempreendedores. Então, assim, eles colocaram que o trabalho que a gente pode fazer e realizar é extremamente importante, de grande valia. Né? Então, até eles deram algumas sugestões, né? Porque eu estou falando, depois eu vou abrir para vocês, só para falar o que falaram, né? Eles deram várias sugestões, por exemplo, dos microempresários, eles de repente estão nas portas, às vezes até de vendendo um doce, alguma coisa, ou os pequenos empresários que têm o comércio, mas outros não. Né? A Rosângela, que é do escritório de contabilidade, ela falou que tem grandes cadastros. Os escritórios de contabilidade têm muito cadastros dos MEIs. O André, que é de eventos, ele deu da prefeitura, ele deu a sugestão, por exemplo, da gente pensar em fazer um evento online falando sobre vários assuntos para chamar esse pessoal. A junta comercial já teve um empresário que se propôs a ver se consegue contatos de microempreendedores. Olha só que bacana, quanta coisa. Eles adoraram o projeto. Eu queria só dividir isso com vocês, que o projeto de vocês está ganhando grande responsabilidade e visibilidade em Campos. O que vocês acham disso, dessa situação aí que os empresários falaram? Eu acho bem interessante e acho que dá uma expectativa bem legal para a gente de que vamos continuar e vamos dar o nosso melhor pelo projeto, porque a gente vê que não vai ser algo que vai ficar apenas no papel ou momentâneo. Restante do pessoal aí, quer comentar alguma coisa? Eu fiquei um pouco surpreso, porque eu não achei que seria tão rápido assim, mas foi, já né, tá Cristiano? indo, vamos que vamos. Foi muito rápido, as coisas andaram muito rápido mesmo, assim, Foi sabe? Foi um monte de coisa que aconteceu ao mesmo tempo, mas isso é legal, né? Sim. E outra coisa, professor, o senhor já passou o nome das redes sociais para ele, tudinho certinho, assim, para Não, ele ainda estar não. acompanhando a gente? Não, ainda não, né? Fiquei de passar para a professora Ana e ela vai repassar para eles, né? Logo em seguida. Eu não esperava que tivesse tanta, assim, eles acolhessem tanto assim, né? Até fiquei surpreso e feliz, né? E, enfim, eles acolheram de uma forma assim muito. E, pessoal, uma sensação que eu tive hoje, que essa questão do microempreendedor individual talvez fosse o grande nicho para vocês atuarem. Porque é o que eles falaram, é o pessoal que precisa muito, que não tem controle de nada. O pessoal não sabe nada o que fazer, o pessoal está jogado aí, eles não sabem nem como agir às vezes. E eu acho que vocês podem ali, ó, influenciar muito com as ferramentas que vocês vão conhecer, que vocês estão conhecendo, pode ajudar muito. E essas pessoas são meio esquecidas, né? Então eu acho que vocês têm quase que uma missão grande aí na mão. Não sei o que vocês acham disso. Professor, eu acho legal e é por isso que, por exemplo, a gente do grupo de pesquisas e tal, que está preparando a primeira matéria para ser mandado para o pessoal das redes sociais,
Por exemplo, eu estou refazendo um gráfico não, um SWOT, eu vou falar, mas com perguntas fáceis, sabe? Tipo aquelas que a gente fez na sala, para que os empresários realmente entendam, entendeu? Sem ter enrolação de português de primeira classe, linguagem muito difícil, sabe? Muito Coisas técnica, que né? possa... muito técnica, entendeu? Então, é muito mais fácil você chegar a esse objetivo de falar assim, o que vocês fazem de bom dentro da empresa de vocês? No que vocês são bons? No que vocês são ruins? Entendeu? Para eles analisarem isso do que chegar para eles e falarem, faça uma análise de como funciona a empresa de vocês no dia a dia, entendeu? Então, tipo, talvez nesse momento eles não saibam, dentro dessa análise, por onde começar. Se eles começam pela comida, pela limpeza, entendeu? Então, acho que tudo isso fica muito complicado. E fica muito mais fácil chegar e falar assim, o que vocês fazem de bom? No que vocês podem falar, eu sou bom, e no que vocês podem falar, eu sou ruim, entendeu? E a partir daí fica muito mais fácil para eles começarem a entender o negócio deles. Pessoal, assim, aliás, pô, eu vi o vídeo hoje da Helena, parabéns, viu, Helena? Ficou chique, cara, legal. O pessoal adorou, ficou maravilhoso. Então, bem legal aí o Matheus, seria interessante fazer tipo uma enquete dessa forma com a resposta para eles verem que podem melhorar. Olha só, Matheus, eu ia falar exatamente isso, essa colocação que você colocou. A professora Ana, hoje no grupo, falou que era muito importante se a gente conseguisse fazer um diagnóstico do que esses empresários precisam. Porque lá no grupo que eles falam que eles têm, esse que eu estava lá hoje, né, do Campos em Foco, lá na Empresas em Foco, até esqueci o nome. Eles bateram muita cabeça em querer adivinhar o que os empresários precisavam e ficar fazendo as coisas. E ela falou, olha, é interessante que vocês fizessem ao contrário, se vocês conseguissem fazer um diagnóstico, quais são as dores, os problemas desses empresários, e aí a gente começar em cima dessas dores, do que eles precisam, a gente começar a produzir. É claro que a gente já pode ir produzindo, pode ir fazendo, mas ela falou que talvez se a gente conseguisse fazer esse diagnóstico seria legal. E em cima disso, eu queria até propor uma coisa para vocês. Se nós do grupo aqui não pudéssemos fazer um aprofundamento no que é esse microempreendedor, o que ele tem, eu poderia até me propor, na próxima reunião, por exemplo, a gente comentar um pouco quem é esse microempreendedor. O que vocês acham disso? Para a gente ficar muito claro quem é esse público-alvo, para a gente começar a fazer esse diagnóstico. Eu achei a proposta boa, professor. Até porque tem gente que não, aqui mesmo no grupo nosso e até lá no grupo da sala mesmo, que não entende, né, o que é um micro. Até eu mesmo não entendo muito, eu estava pesquisando esses dias para me aprofundar mais, para entender a função do grupo aqui. E eu acho interessante todo mundo saber pelo menos um pouco, para saber o que vai fazer realmente dentro dos micros, né? Eu acho interessante. Ótimo, Cristiano, é nesse sentido mesmo. Concordo. Legal. Restante do pessoal aí também concorda da gente se aprofundar nisso? Tá me ouvindo, professor? Tô sim, Josilene. Sim, concordo também, professor. No caso, é ver as necessidades dessas empresas, isso antes mesmo da gente começar a colocar os conteúdos, isso? A gente pode começar a colocar os conteúdos para a gente já ir se acostumando, para a gente ir desenvolvendo conteúdo, mas é importante a gente entender mais o que são esses microempreendedores, entendeu? Entender a fundo e tentar levantar esse diagnóstico. O que essas pessoas precisam? Quais as dificuldades que ela tem na administração, para que a gente possa ser mais assertivo, entendeu? Uhum. Entendi. Professor, falando nisso, a gente tem que acertar como é que vai ficar a página, porque assim, para impulsionar, eles cobram uma taxa lá que até agora eu não entendi. Então, tem que ver essa questão do que a gente vai fazer com essa página, porque poucos alunos conseguem entrar nela. Ontem o Everton estava com dificuldade, eu não sei se ele está aí na sala para ele poder explicar isso para a gente melhor. Eu tive que compartilhar o vídeo novamente para poder as pessoas verem o vídeo de abertura, sabe?
Entendi. A gente precisa ver um. Pode falar, o Everton acho que vai falar, né? Boa noite. Boa noite. Essa questão da rede social ontem, na verdade, a Jus pediu pra gente ver se a gente conseguia compartilhar o vídeo, né? Porque no caso eu não tava conseguindo compartilhar o vídeo completo, tava só pela metade. E tipo, eu compartilhei, mas só que não aparecia na, na bio lá da página completa, entendeu? Da publicação. Ela ficava meio que escondida. E depois que a Josi conseguiu compartilhar meu compartilhamento do vídeo, foi que apareceu lá na página. Entendi. Pessoal, a gente podia fazer o seguinte, eu não sei se ele pode, eu vou tentar. O Marquinhos, vocês sabem quem que é? Um careca de óculos, barbudinho, que fica lá no Senac? Vocês sabem quem é o Marquinhos? Não, que tira foto. Todo evento ele que tira foto. Sim. Ah, Então, sim. o Marquinhos é que cuida das redes do Senac. Por exemplo, a gente poderia anotar todas essas dúvidas e eu via com ele se ele podia bater um papo com a gente um dia. O que vocês acham? Legal. Eu acho interessante, professor. Ele dá Uma dúvida Isso é que excelente. Legal. Sim, Outra uma coisa dúvida também. que eu e a Josi sempre estava tendo é que quando eu mandei o link para a Josi e para o Matheus para eles conseguirem entrar no YouTube, para o Matheus não estava conseguindo, ele não estava conseguindo ver a imagem do YouTube. E a Josi conseguia. E pelo meu celular, quando eu entrava pela minha conta, também não estava aparecendo. Daí eu queria saber o que estava acontecendo. Porque para alguns parecia a imagem e para outros não. Entendi. Então, ó, eu vou marcar aqui que eu vou conversar com o Marquinhos para ver E se ele professor, tem. Oi. e em relação ao Facebook, por exemplo, quando eu tinha perguntado da página no Facebook que foi mandado, o link que mandaram eu consigo abrir, e só que ele abre direto pela internet, por exemplo, eu até consegui lá curtir a páginas e tal, mas pelo próprio aplicativo do Facebook, para mim não abre. Porque a princípio, acho que, se eu não me engano, a Josi tinha criado um grupo. E daí nesse grupo eu entrei. E daí depois não ia ser mais o grupo, ia ser a página. Só que todas as vezes que coloca lá o Administra Campus, no meu já cai direto no grupo, não aparece a página para mim. Então eu só consigo entrar pelo link, pela internet, porque pelo aplicativo não aparece a página, aparece só o grupo para mim. Entendi. Tá, a gente É precisa ver isso aí. isso mesmo, Luiz. A gente precisa resolver isso, até porque na primeira vez eu fiz dentro do meu Face pessoal. Aí depois, com a ajuda do Cris, que eu consegui fazer a página. Só que eu não consegui excluir a primeira, entendeu? Por isso que tá indo lá, mas eu já consegui, como é que se fala? Sair do grupo, mas mesmo assim pessoas ainda conseguem entrar neste grupo ainda. Eu não sei pra mim como também. fazer, como excluir. Anotem tudo isso aí que a gente vai tentar descobrir junto, tá? Todas essas dúvidas que vocês Tudo têm, bem, vão colocando aí, que a gente vai tentando resolver uma a uma devagar, sem problema nenhum. Professor, Mas Oi. eu tava pensando aqui, esse cara que o senhor falou que cuida das redes sociais do Senac, ele meio que podia dar, tipo, uma palestra, ou um cursinho pra gente gravar um saber vídeo, mexer né, mais nas também. redes sociais. Entendeu? Porque Pode. a gente tá acostumado a mexer com a rede social, por exemplo, só na questão de postagem, curtir e tal. Agora, em relação a de cuidar de página, de criar coisas e tal, assim, é tudo novo, entendeu? Entendi. Tá, não, beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou conversar com ele amanhã e vou ver o que ele pode disponibilizar. Vou falar das dificuldades que a gente está tendo e o que se ele podia ajudar, vir bater um papo, fazer sei lá, uma conversa. Eu vejo qual que é a disponibilidade dele e falo para vocês. Tá? É até legal, porque ele dá umas dicas, porque ele está acostumado e tal. Daí, acho que ele pode dar umas dicas bem legais. Pode ser?
Pode ser. Se ele conseguir, tipo, às vezes ele não precisa nem gravar o vídeo, professor. Se ele conseguir participar de uma reunião nossa, já ajuda, eu Mais acho. fácil, né? Já ajuda. É até mais fácil porque já pergunta direto, né? Vocês vão perguntando, ele já vai falando. Sim, Legal, verdade. Sim. legal. Pessoal, já estão aí, vocês já estão vendo aí o primeiro assunto, é isso, né? Já estão trabalhando, o que vocês já, até onde vocês foram aí, como é que tá? A Helena tá criando os vídeos e tal, e eu tô fazendo as análise de o SWOT lá. E daí eu tava vendo na internet e tal, até mesmo do vídeo lá, e eu optei por refazer o SWOT de novo com cores mais vibrantes para que quando elas fossem para as redes sociais, desse destaque. Ok. Não, beleza. Deixa eu ver o que mais. Pessoal, uma coisa que... Ô, Matheus, aquele negócio do vídeo lá não virou, né, no Instagram, que o Marquinhos tinha falado para mudar lá, você me falou que não deu certo, é isso? Não, eu postei a primeira vez, só que daí na primeira vez teve aquele problema, só que, tipo, eu acho que, não sei se vocês, tipo, repararam que na teoria eu teria que postar de novo, por causa que o vídeo cortou em 1 minuto. Quando você posta direto pelo feed, ele tem uma limitação de 1 minuto. Porém, como o vídeo tinha 1 minuto e 48, eu tive que postar de novo, só que pelo IGTV. Só que nisso, no IGTV, não dá pra marcar as pessoas. Daí, eu postei de novo lá pelo IGTV e coloquei um comentário embaixo com tipo, os nomes das pessoas que participaram, que seguiram a página lá, que participam do grupo Eu vi. em si. É que o Marquinhos, ele queria repostar e ele não conseguiu, entendeu? Eu entendi da parte que teria que ser retrato para não cortar, né? Só que pelo IGTV já tem essa função, é só tipo a pessoa clicar e entrar direto no vídeo, que daí aparece do lado para ela colocar no modo retrato, daí expande. Tá bom. Se for o caso, eu falo para ele postar direto nas redes do Senac, nem repostar, né? Se for o caso, Eu postar consegui direto. compartilhar, professor. Na verdade, eu já postei, mas tudo bem. Não, ou no caso ele reposta, não tem problema, a gente dá um jeito aí. Mas beleza. Pessoal, vocês teriam mais alguma coisa? A gente precisa isso aí. Então, na próxima aula a gente pode falar um pouco sobre... Próxima aula, não é aula, essa reunião. A gente pode falar um pouco sobre MEI, e aí era legal que vocês também dessem uma olhadinha, dessem uma estudada sobre MEI, microempreendedor individual, para a gente aprender muito sobre isso, porque para a gente poder ser mais assertivo, entender quem é essa pessoa. O que vocês acham? Acho bem interessante. Sim. Eu acho legal para a gente poder direcionar melhor também, né, professor? Eu que acho. A gente vai fazer. E assim, é o que eu falei, pessoal, eles falaram lá na reunião que é um pessoal desassistido por todo mundo, é um pessoal que não tem apoio e tal, e eu acho que vocês podem fazer muita diferença junto a esse pessoal, entendeu? Essa é a minha... Mesmo com... Desculpa. Pode falar, pode falar. Mesmo com o Sebrae, professor, eles ainda têm essa dificuldade? Tem. Eles não são assistidos. Não tem, eles não chegam. Eu já tinha, você lembra que eu falei para vocês? Esse pessoal não vai até o Sebrae, não tem, e eles não têm controle nenhum das coisas que tem. Então, vocês podem ajudar muito. É um nicho que ninguém trabalha. É um nicho que vocês podem trabalhar tranquilamente. E é um pessoal que está crescendo bastante, né, professor? Os MEIs estão crescendo muito. Muito, muito. Então, eu sugiro a vocês o seguinte, que antes da próxima reunião, quem puder, dê uma olhadinha, dê uma pesquisadinha sobre MEI, e aí a gente bate um papo sobre MEI na próxima reunião, para a gente esclarecendo as dúvidas que a gente tem sobre esse tipo de empresário, e aí a gente vai encaminhando as coisas. Vou falar com o Marquinhos também, para ver o que ele pode ajudar a gente, e aí vocês continuam com o conteúdo, desenvolvendo assim que estiver pronto para a gente poder postar. Pode ser? É isso, pessoal? Vocês concordam? Sim. Sim. Concordo. Ok. Pode ser. Bom, o Aline, você está por aí? Estou vendo o nome dela aqui conectar, mas estou achando que ela desconectou.
Acho que não tá. Ela tá aqui, mas acho que não. Será que ela dormiu? Será que ela dormiu sentada? Alguém chama ela aí no WhatsApp para ver se ela... Ou ela podia Pessoal, estar uma dica deitada, né, rapidinho assistindo a pra- aula e acabou dormindo. Oi? Uma dica rapidinho que seria legal a gente Ela falou que trabalhar também. o Teams dela travou, ela falou, tá travado. O Teams dela travou. Então é isso, pessoal. Bom, alguém responde aí para ela no WhatsApp, pessoal, no grupo de apoio aí, que eu não vou conseguir aqui. Fala que tudo bem, que a gente já está terminando, que depois eu falo para ela o que a gente conversou aqui. É por isso, ela está aparecendo aqui, mas não está aqui. Ela não dormiu, não. Maldade de vocês, hein? Quanta maldade. Pessoal, alguém queria comentar mais alguma coisa, colocar mais alguma coisa? Então, para a página pode convidar qualquer um. Não Qualquer precisa um, todo ser mundo. os empresários. Não, convida. Eu acho que quanto mais a gente tiver, melhor. Isso vai se espalhando. Legal, então, professor. A gente já Pessoal, tem 18 inscritos. muito bom. Quando que a gente pode fazer... Opa, pode falar. Desculpa, não, eu falo pra Josi que tá com 29 agora. Tá aumentando. Legal, eu não tinha visto, Helena. É que dá pra, Obrigada. imagina, dá pra mandar sugestão da página, daí eu mandei pra umas pessoas, acho que dá pra gente mandar pra ir colocando mais gente. Legal. Demais, eu não tinha visto ainda. Obrigada mesmo. Pessoal, podemos marcar a próxima reunião para sexta-feira? É ruim para vocês? De boa, não faço nada mesmo. Sexta eu vou estar trabalhando, professor. Ah, Se é? for à noite, tudo bem. Eu volto agora, quarta-feira. Sei. Por mim, tudo bem. Podemos fazer assim umas... O pessoal vai estar trabalhando umas 8 horas, é muito tarde? Não, tá bom. De boa. Por mim Aí o também. pessoal, quem está trabalhando, chega mais tranquilo do trabalho, toma um banho, come alguma coisa, aí depois a gente fica mais... O Matheus falando que no Instagram já tem 41 seguidores, olha que legal. Uau. Pessoal, fica marcado então nossa reunião para sexta-feira às 20 horas, e aí todo mundo se compromete, quem puder, dá uma pesquisadinha, o que é MEI, quem são essas pessoas, onde dormem, o que comem, como se procriam, enfim. Tudo bem. Beleza? Pode ser? Pode ser. Então tá jóia. Alguém queria colocar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Vocês estão ficando famosos, hein? Que bom. Quem sabe alguém me dá um emprego. Legal. Pessoal, beleza então. Quem sabe você não vira um meter lá. Então, né, Matheus? Quem sabe ele não vira um peixe, então vamos ajudar. Quem sabe daqui não sairão vários empresários, né? Eu espero ser mesmo. Oi. Certeza, né? Certeza. Pessoal, legal então. Obrigado, viu? Bom descanso para vocês e até amanhã, 7 horas, na nossa aula normal. Beleza? Ok, professor. Boa noite. Boa Obrigado, noite. pessoal. Tchau, Boa noite. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.